Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Grace, professora do Colégio FAG, do Start FAG, e aqui hoje estamos para falar sobre o projeto Escola de Negócios, que foi um projeto piloto iniciado este ano de 2025 no Colégio FAG, e nós trouxemos então os nossos alunos para compartilhar um pouquinho da experiência que eles tiveram durante esse processo e também registrar esse processo todo de aprendizagem, de evolução, onde foram trabalhados temas de empreendedorismo e inovação. Então, primeiramente, eu vou pedir para que eles se apresentem, falem o nome, a idade, a série que eles estão, e aí, na sequência, nós vamos iniciar a nossa conversa. Então, começamos com as meninas aqui à minha frente, pode falar o nome, a idade e a série. Olá, me chamo Jade e eu tenho 12 anos, perdão, e eu estudo no Colégio FAG e sou do 7º C. Oi, meu nome é Maria Helena, eu tô no 7º ano, eu tenho 11 anos. Próximo. Olá, meu nome é Laura Ferreira, do 6º ano A. Eu já participei aqui de um podcast e é isso aí. Olá, meu nome é Gustavo de Almeida, eu sou do 7º ano B e eu tenho 12 anos. É isso. Olá, meu nome é Arthur Henrique, eu tenho 12 anos e sou do 7º B. Olá, meu nome é Pedro e eu tenho 12 anos e sou do 7º ano A. Muito bem. Então, agora todos apresentados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso videocast sobre a Escola de Negócios. Lembrando que nós temos mais alunos também que participaram do projeto, vamos gravar também com outros alunos e alguns hoje, em função de outros compromissos, não puderam estar presentes, mas assim que possível também faremos a gravação com eles e logo na sequência, ainda hoje, também gravaremos com outros alunos que vêm num horário diferente. Então, começando a nossa conversa, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós sobre qual foi a motivação que levou vocês a participarem do projeto. O que é que chamou a atenção de vocês sobre a Escola de Negócios? Qual era a expectativa de vocês no momento da inscrição? Meus pais acharam o projeto muito legal, então quiseram me colocar. Quando falaram que tinha esse projeto, eu gostei muito da ideia, me chamou a atenção, e daí eu aceitei vir, e eu tô aqui agora e tô gostando muito. A minha causa de estar aqui foi que uma amiga minha falou que ia vir e eu queria muito participar disso junto com ela. E eu tinha muito interesse no projeto da Escola de Negócios, porque eu sempre quis ter minha própria marca. Então, quando eu tive a oportunidade de vir, meus pais aceitaram, eu vim e agora também tô aqui para poder aproveitar. A minha motivação foi o fato do ano anterior eu ter pensado numa ideia de um dia criar um pet shop. Daí, quando eu fiquei sabendo da Escola de Negócios, eu pensei, vai ser interessante aprender mais sobre empreendedorismo e empresas. Muito bem. A minha motivação foi, quando apresentaram essa Escola de Negócios, eu queria poder abrir uma loja própria e misturar hobby com venda. Então, aqui estou. A minha motivação, para falar mais a verdade, que foi mais meus pais mesmo que quis. Eles foram me avisar um dia antes de começar. Minha motivação foi que sempre quis conhecer lugares novos e quando eu descobri que a gente saía para exposicionar, né, para colocar nossas coisas para venda, daí eu achei muito legal e eu sempre quis ganhar meu próprio dinheiro, então eu gostei. Muito bem. Então, cada um teve uma motivação diferente e durante o projeto todo, então, nós estamos desde o início do ano reunidos semanalmente, nós fomos desenvolvendo várias atividades. E aí, a próxima pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês é o que vocês mais gostaram dentre todas as atividades, quais atividades vocês mais gostaram? Antes de vocês responderem, vamos retomar um pouquinho quais foram essas atividades. Então, nós trabalhamos conceitos de empreendedorismo, comportamento empreendedor, o que um bom empreendedor tem para que ele possa ter sucesso na vida, nos negócios, ou sucesso profissional. Conhecemos histórias de empreendedores de sucesso também, fizemos visitas técnicas a espaços de empreendedorismo e inovação, tanto aqui no Centro FAG, quanto fora também do nosso espaço, aqui em Cascavel e em cidades vizinhas.
Nós também desenvolvemos os projetos, cada um dos alunos trouxe uma demanda, uma ideia que eles têm para desenvolver os seus projetos, e isso também nos levou a participar de eventos de empreendedorismo e inovação. Então, foram várias atividades durante todo esse ano. Fizemos dinâmicas também, acredito que alguns falarão sobre as dinâmicas nas nossas aulas, porque eu entendo que aprender, principalmente relacionado a projetos, está muito voltado à parte prática. Então, nós trabalhamos conceitos teóricos, mas principalmente esses conceitos levados para a prática. Então, seja através de uma dinâmica, ou seja aplicada a um projeto, a uma ideia que eles desenvolveram, tudo isso, então, foi pensado, todos esses conteúdos e essas práticas pensadas em deixar um projeto bem dinâmico, para que eles também se sentissem à vontade, para que nós pudéssemos atender os vários perfis de estudantes que nós temos no colégio e no projeto da Escola de Negócios. Então, tudo foi pensado desta forma. Nós tivemos também uma parceria com o Sebrae, aqui de Cascavel, onde nós nos inspiramos no material que eles fornecem para a educação empreendedora. Então, o nosso método utilizado na Escola de Negócios se aproxima muito do método aplicado pelo Sebrae, pelo setor, então, de cultura empreendedora que o Sebrae tem e disponibiliza para todas as escolas que têm o interesse também em aplicar essa metodologia com os seus alunos. Então, esse é um resumo de como foi o desenvolvimento do projeto, e agora nós vamos ouvir, então, o que cada um mais gostou de fazer, o que aprendeu durante as aulas da Escola de Negócios. Quem gostaria de começar? Maria? O que eu mais gostei foi a viagem para Foz do Iguaçu, que a gente pôde aprender como falar para o público sobre o que a gente queria fazer com o nosso projeto. Então, eu gostei bastante. No meu caso, eu adorei as atividades, né? E principalmente a viagem também, que eu achei que foi um evento muito marcante pra gente, da Escola de Negócios, né? E que foi também um negócio que vai ficar pro nosso coração pro resto da vida, né? Essa viagem à Foz, então, foi a nossa participação no Summit Iguaçu Valley, um evento internacional, realizado, então, pelo ecossistema Iguaçu Valley, que abrange vários municípios aqui da região. E a intenção inicial era que o colégio, os alunos da Escola de Negócios, através do colégio e do Centro FAG, pudessem visitar esse evento para ouvir as palestras, para trocar experiências, para conhecer outros empreendedores também e principalmente vivenciar esse ambiente de inovação. E aí, então, quando levamos essa proposta para a direção do Centro FAG, para a direção do Colégio FAG, foi rapidamente aprovado. Então, nós tivemos o apoio da instituição, da direção, tanto da FAG quanto do Colégio FAG, e também o que muito nos surpreendeu foi a organização do evento Summit Iguaçu Valley, que ofereceu aos nossos alunos do colégio um espaço para que eles pudessem expor os seus trabalhos. Então, os nossos alunos, tanto do Colégio FAG, Escola de Negócios, quanto os acadêmicos do Start FAG, puderam participar do Summit Iguaçu Valley como expositores. E aí, sim, então, falar ainda mais sobre os seus projetos, responder perguntas, questionamentos, e foi, com certeza, um evento marcante nesse desenvolvimento dos nossos alunos, porque eles precisaram coragem para enfrentar essas pessoas que chegavam no nosso stand, na nossa bancada, fazendo perguntas para eles sobre os projetos, e eles todos tiveram a coragem e a habilidade para responder as questões a que foram submetidos. Então, foi um momento muito especial de crescimento também dos nossos alunos nesse projeto que começou desde o início do ano, e estamos, então, agora no final do ano, encerrando as atividades com o sentimento de missão cumprida. E agora, o que mais? Quem mais gostaria de falar o que mais gostou? Eu gostaria de falar a respeito do Hub One, que por mais que eu já tivesse passado por lá várias vezes, eu nunca ia saber, se não fosse por essa visita a lá, que lá é um centro, uma incubadora de empresas, né, como você mesma disse quando a gente foi lá. Eu achei muito interessante a proposta de lá e os cursos que eles oferecem gratuitamente. Isso, o Hub One é um espaço, então, de inovação também aqui em Cascavel.
é vinculado à Prefeitura Municipal, Fundetec, e é um espaço que, como a Laura disse, é uma incubadora. E o interessante é como isso foi explicado para nós. A incubadora uma incubadora é um local onde, por exemplo, se é uma incubadora de aves, é o lugar onde os ovos ficam para que eles possam se desenvolver, para que eles possam se tornar aves com uma saúde boa, com um bom desenvolvimento. E no caso das startups, que são essas empresas numa fase inicial, elas estarem em uma incubadora proporciona justamente esse espaço onde ela pode crescer, se desenvolver e, a partir dali, alçar voos maiores. Então, uma incubadora de startups ou de projetos é justamente esse ambiente que proporciona o desenvolvimento das ideias, ideias promissoras, ideias inovadoras, para que elas possam, na sequência, dar passos maiores e aí se tornarem independentes e seguirem, então, com uma sustentabilidade financeira também. Então, o Hub One foi um espaço que nós visitamos e que foi também bem interessante. Então, a contribuição da Laura foi que ela mais gostou dessa visita, uma das coisas que ela mais gostou. Quem mais gostaria de falar? Gustavo? Gostaria de falar que o que eu mais gostei foi a viagem a Foz, em que eu pude apresentar minha ideia e ouvir a ideia de outras pessoas. E outra coisa que eu gostei foi as gincanas que você fez com a gente, que me ensinou bastante coisas sobre empreendedorismo. E essas gincanas, teve alguma dinâmica delas que mais você achou interessante? Teve a do labirinto, que ensinou a gente que a gente podia errar e acertar os caminhos. E foi como... Então, a Pro vai explicar um pouquinho como era essa dinâmica para quem está nos assistindo, entender, imaginar como ela era, né? Então, eu desenhei no chão da nossa sala um labirinto com fita crepe, porque aí entra o lado do professor que adapta as coisas, enfim, os materiais que nós temos. Então, eu desenhei no chão um labirinto, vários quadradinhos, e os alunos, cada um tinha que chegar ao objetivo final. E aí eles iam, então, caminhando e eu dizia se o passo que eles deram estava certo ou se estava errado. Se estava certo, eles continuavam, se estava errado, eles tinham que voltar do início. Então, foi uma dinâmica que eu associei essa dinâmica prática do labirinto oculto ao desenvolvimento de uma ideia de um projeto. Nós não sabemos como será o percurso desse projeto para o desenvolvimento. Nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos uma ideia do objetivo que nós queremos atingir. Mas como será o percurso até chegar a esse objetivo é incerto. Nós vamos errar, nós vamos acertar, e aí o comportamento empreendedor que vai mostrar quão persistente é esse empreendedor na execução daquele objetivo. Então, a ideia de trabalhar o labirinto oculto foi justamente mostrar na prática esse caminho do empreendedor quando lança uma ideia, um projeto, tendo a certeza de que vai encontrar desafios, que vai errar, que vai precisar voltar, dar um passo atrás e recomeçar. Mas a persistência que vai fazer com que ele possa alcançar o seu objetivo. Então, esta foi uma das dinâmicas trabalhadas durante o nosso projeto. Mas quem mais vai colaborar com o que mais gostaram? Pedro? Então, eu gostei do nosso summit, que teve aqui na FAG mesmo, porque, tipo, lá no de Foz, a gente estava longe de casa. E aqui a gente estava, tipo, num lugar onde a gente convive, sabe? Onde a gente conhece bem. Daí a gente poderia se sentir mais seguro de falar com as pessoas, de apresentar a nossa ideia, né? E eu achei isso bem legal que a FAG adaptou, porque foi o nosso primeiro summit que foi da FAG na FAG, né? Teve o do Colégio FAG e o da faculdade. E eu gostei disso, porque misturou os dois, assim, e daí deu espaço pro Colégio FAG, para meio que só não, tipo, para não ser só a faculdade que pode fazer alguma coisa, que a gente também pode. E eu achei isso bem legal. Inclusive, os jurados, os visitantes do Summit FAG e Summit Colégio FAG elogiaram muito os trabalhos de vocês. Já na nossa pré-banca também, muitos falaram, nossa, os projetos dos alunos estão muito bons. Por vezes, alunos da graduação não tinham ideias ou projetos como vocês tiveram.
Lógico que na escola de negócios nós tivemos um ano todo para desenvolver os projetos. Os alunos da graduação, eles são adultos, lógico, eles têm também algumas habilidades mais desenvolvidas, mas eles têm menos tempo para desenvolver esse projeto em sala de aula. Então, não é possível fazer uma comparação justa entre o Summit do Colégio FAG e o Summit do Centro FAG, da graduação. Mas, ainda assim, vocês estão de parabéns pelo desenvolvimento das ideias que vocês tiveram. Então, eu ouvi muitas pessoas renomadas, inclusive, que foram convidados para ser nossos jurados ou para ser jurados da graduação, que visitaram também vocês, e disseram, nossa, os alunos estão de parabéns porque os projetos deles são muito bons. Todos eles têm um propósito social, eles trazem algum benefício para a sociedade ou para alguém, e isso é muito válido. Então, esses comentários sempre reforçam aquilo que a gente já viu no resultado dos projetos de vocês, que vocês têm habilidades empreendedoras, que vocês têm o perfil para serem empresários ou empreendedores de sucesso na vida profissional no futuro. E o Summit do Colégio FAG foi o primeiro, então, e eu acho também, eu concordo com o Pedro, quando ele diz que foi legal essa interação entre os trabalhos de vocês do colégio com os trabalhos da graduação, porque vocês também puderam visitar em alguns momentos outros projetos, os alunos da graduação puderam visitar os projetos de vocês, então isso proporciona um ambiente de troca. E o empreendedorismo, a inovação, ele se fortalece com as trocas de conhecimentos, de experiências, então isso tudo também nós procuramos proporcionar a vocês nesse tempo de projeto Escola de Negócios, e para que vocês pudessem, então, avançar ou expandir os horizontes e que no futuro vocês possam, então, ser ainda melhores do que vocês já são hoje e também, quem sabe, ainda melhores do que os projetos que nós já desenvolvemos hoje aqui no Centro FAG, que são muito bons, mas os nossos acadêmicos começaram a ver sobre empreendedorismo e inovação na faculdade. E vocês no 6º, 7º, 8º ano já estão falando sobre empreendedorismo e inovação. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho da nossa expectativa enquanto professores de vocês, de imaginar como será o futuro de vocês, se hoje vocês já têm esse diferencial, como será então o futuro profissional de vocês? A nossa expectativa é das melhores possíveis, e nós estaremos sempre aqui para ajudar vocês nesse processo. Arthur, gostaria de comentar o que você mais gostou das nossas atividades do projeto? Eu gostei mais das atividades de sala de aula, que são as gincanas, principalmente a do labirinto, que ensinou quando você erra, você pode refazer e conseguir. Ótimo, muito bem. Agora vamos falar, então, já falamos sobre as dinâmicas, falamos sobre os conteúdos, falamos sobre os eventos, Foz do Iguaçu, falamos sobre o nosso Summit do Colégio FAG, falamos sobre a visita ao Hub One e também nós fizemos uma visita à Feira do Empreendedor aqui em Cascavel. Foi a primeira participação em evento e foi promovida pelo Sebrae em junho, e lá vocês já foram direcionados para, por exemplo, assistir pitches. Então, tínhamos lá empreendedores apresentando os seus projetos em forma de pitch. Então, foi o primeiro contato de vocês com pitches nesta área. Então, era uma das atividades que vocês fizeram. Então, depois disso, toda vez que a prof falava pitch, vamos fazer pitch, vamos assistir um pitch, vocês já sabiam o que era, porque vocês já tinham visto na prática o que era um pitch. Vocês também conheceram outros projetos empreendedores, foi bem interessante, então também foi um evento que nós participamos e é um evento promovido pelo Sebrae. Então foi um momento bem especial e nós esperamos que isso possa ser novamente realizado no próximo ano. Agora, vamos falar rapidamente então sobre quais projetos ou quais ideias vocês desenvolveram durante o nosso ano, a nossa Escola de Negócios. Quem gostaria de começar falando sobre o seu projeto? Maria? Eu e a Jade, a gente formou uma dupla e a gente estava olhando, pesquisando, e a gente descobriu que tinha uma vela que derretia, quando derretida, virava um creme. Só que ela não era natural, ela não era 100% natural. Então a gente buscou fazer algo diferente do que o normal e colocamos coisas mais naturais,
o nosso diferencial, que todo mundo gostou, foi que a gente não usa parafina, porque a parafina é derivada do petróleo, que é um plástico. Então a gente usou cera de coco. Isso que a gente inovou na nossa ideia. Muito bem. E aí esse projeto foi o que vocês apresentaram no primeiro summit do Colégio FAG. E como foi a apresentação do projeto no evento? O que que vocês sentiram? Como foi? É uma mistura de emoções, né? Porque tá lá apresentando para pessoas que você não conhece, é um negócio que você fica pensando, e se eu errar? E se eu acertar? Será que eu fui bem, assim, sabe? Então, assim, foi várias emoções juntas. Uma coisa que eu notei e eu achei bem legal, assim, que eu queria comentar, é que no Summit, as pessoas que passavam na nossa bancada, elas eram influenciadas aí na nossa bancada, porque outras gostavam e comentavam, e elas queriam ir. Então eu gostei muito era disso. uma rede, né? A pessoa ia lá na nossa bancada e como tinham amigos, né, que iam também junto, eles falavam, tem isso aí para aquele lado, vai lá que você vai se impressionar. Então, assim, isso foi muito legal. Também eu vi várias pessoas que eu conhecia lá e eu não sabia que iam vir, e daí eu apresentei para elas e eu achei muito legal, porque além de Foz, a gente conseguiu melhorar como a gente ia falar para as pessoas, então a gente se acostumou com isso. Foi mais fácil, então, fazer a apresentação quando os jurados estavam avaliando vocês, porque vocês também todos foram avaliados por uma banca de 5 jurados. E a preparação que foi feita antes, com a participação no Summit Iguaçu Valley, com a participação na nossa pré-banca, que também teve antes do Summit, isso tudo vocês acham que preparou vocês para esse momento de avaliação? Eu acredito que sim. Sim, eu acho que ajudou muito, colaborou com a nossa experiência, eu achei legal. E tirou a vergonha também, né? Porque quando a gente estava lá em Foz do Iguaçu, né, que a gente apresentou para as pessoas, assim, a gente estava completamente sem saber o que fazer, né? Mas daí agora, como a gente já estava acostumado, a gente já entendeu como, né, socializar assim com as pessoas, ficou bem mais tranquilo. Muito bem. E aí o que vocês sentiram que marcou vocês foi justamente as pessoas na feira, no Summit aqui da FAG, comentando com outras pessoas que estavam ali sobre o projeto de vocês, e elas vinham conhecer, então, como era essa vela diferente, que não queima a mão quando coloca ela derretida. Isso foi uma sensação. Vocês ofereceram uma experiência para as pessoas. Porque quando vocês colocavam a vela na nossa mão, minha primeira sensação era de que iria queimar, porque é uma vela derretida colocando em cima da minha mão. Então, é a minha memória que diz, não, vela derretida na pele dói. E no caso de vocês, mostrava que não, justamente porque o material que vocês fizeram era outro. Então, isso gerava também uma curiosidade das pessoas experimentarem sobre isso. E isso também é interessante, é um diferencial do trabalho de vocês diante de outros trabalhos que poderiam ser concorrentes ou parecidos. Então, isso realmente chamou a atenção das pessoas. Isso aí, concordo plenamente. Muito bem. Quem gostaria de falar agora? Laura? A minha ideia de empreendedorismo desse ano foi o seguinte: como a educação brasileira se mantém a mesma há mais de 100 anos, por que não criar uma forma que facilitasse tudo? Aliás, temos muita tecnologia disponível hoje em dia, como videocasts, videoaulas, deixa eu pensar o que mais, jogos educativos, sites, etc. Então, achei que seria interessante implementar uma dessas, que no caso foi o videocast, para assim poder facilitar no aprendizado das crianças e adolescentes. E aí também nós gravamos o primeiro videocast juntas. Está disponível para quem quiser assistir. Como é o nome do videocast? Review do sexto ano? Já, também não lembro. Então a ideia de fazer uma revisão. Então, o projeto da Laura, ele tem como propósito nobre oferecer ajuda para os colegas do sexto ano, por enquanto, né? Isso pode ser expandido, que talvez estejam com uma dificuldade nos conteúdos das disciplinas de sala de aula. Então, é interessante como vários de vocês viram oportunidades ou soluções em problemas ou que vocês vivem ou oportunidades
de negócios em questões que estão próximas a vocês. Então, isso é o mais legal. A escola de negócios, ela não necessariamente é um projeto que visa somente fazer algo para vender, que vire um negócio lucrativo, um negócio rentável, mas também pode ser uma solução que traga benefício para a sociedade, que resolva um problema para as pessoas, não necessariamente gere renda. Nós não focamos nesse quesito nas nossas aulas. Então, como é projeto, então nós focamos no desenvolvimento das ideias, transformando elas em projetos, pensando o que eu preciso fazer para que essa ideia se torne realidade, quanto isso vai custar, quem é o público, para quem eu estou fazendo essa solução. Isso é muito importante o empreendedor entender para quem ele está criando essa solução. Então, aqui dentro do Centro FAG, como nós temos uma estrutura ampla e uma estrutura de excelência disponível, com vários profissionais renomados em diversas áreas, nós fizemos também contato com esses profissionais. Então, a maioria dos nossos projetos encontrou alguma referência, algum profissional da área aqui dentro do Centro FAG. E nós colocamos, então, os alunos em contato com esses profissionais, justamente para que eles pudessem, com o conhecimento técnico e de mercado que esses profissionais têm, pudessem orientar os nossos alunos nas suas ideias. E isso funcionou muito bem. Então, nós tivemos alunos em contato com os profissionais da Fazenda Escola, tivemos alunos em contato com os profissionais do nosso Centro de Convivência Social, nós tivemos alunos em contato com cursos de farmácia, tivemos alunos em contato com curso de engenharia de software. Então, vários projetos aqui dentro foram desenvolvidos a partir também com o apoio dessa estrutura que o Centro FAG tem, que oferece para os seus alunos, sejam eles alunos do Colégio FAG ou alunos da graduação, pós-graduação, enfim. Então, isso foi um diferencial também para o nosso projeto, esse apoio que a instituição como um todo tem, quando abraça os projetos, e os profissionais que aqui trabalham também participam e colaboram e contribuem com os seus conhecimentos para que os projetos aconteçam, e isso faz parte também do Ser FAG, do Ser Centro FAG, é ser esse espaço onde nós encontramos apoio, encontramos ajuda, justamente para desenvolver aquilo que nós necessitamos, e os nossos alunos, então, vivenciaram isso na prática também. Gustavo, fala sobre o seu projeto agora? O meu projeto ele é baseado na revenda de cartinhas Pokémon e Yu-Gi-Oh! E eu tive essa ideia quando eu vi os preços e que não tinha as mesas de trocas de batalha, que é o que eu queria que tivesse aqui em Cascavel. Então, o meu projeto é baseado na revenda de cartas, e eu queria poder trazer isso para Cascavel, trazendo uma loja física com mesa de trocas e competições, que as pessoas pudessem trocar, competir e comprar seus produtos por um preço mais acessível. Então, essa foi a ideia que você desenvolveu. Também apresentou no Summit aqui do Colégio FAG, também houve essa troca com as pessoas que visitaram, enfim. E os projetos da Escola de Negócios, alguns foram feitos em dupla, poderia ser feito até em trio, mas a maioria dos alunos decidiram fazer de forma individual. Então, neste primeiro ano, nós tivemos 14 projetos desenvolvidos pelos alunos da Escola de Negócios, todos convidados a participar do Summit também. Então, no Summit, nós também tivemos as apresentações, e independente do nível de desenvolvimento do projeto, seja se estava ainda no campo das ideias ou se já estava com o protótipo, todos foram convidados a participar, porque todos também estiveram presentes nas fases anteriores que prepararam eles para o evento. Então, todos participaram da pré-banca, todos participaram da oficina de pitch, todos eles chegaram nesse momento preparados para ir para o Summit do Colégio FAG. Então, todos eles foram convidados a apresentar, nós fomos, então, agraciados com premiação também, premiação em dinheiro para os melhores projetos, mas o que mais importa nesse processo todo é o que eles aprenderam. E aí a gente vai falar sobre isso já na sequência também. O que é que eles mais aprenderam? Já fica a dica para vocês irem pensando. Assim que o Arthur e o Pedro terminarem a apresentação dos projetos, a gente vai falar rapidamente sobre o que cada um mais gostou de aprender. Então, Arthur, pode falar para nós sobre a sua ideia, sobre o seu projeto que você desenvolveu na Escola de Negócios?
Meu projeto eu quis fazer como se fosse um bolinho, só que ele fosse nutricional, porque a maioria dos que tem hoje tem muito conservante e não faz muito bem à saúde. E eu pensei nisso porque quando você come uma barra de cereal, não sente todo aquele gosto industrial. Já quando você vai pegar um bolinho, por exemplo, da Balduco, você não sente o gosto do sabor dele, você só sente o gosto do conservante. Muito bem, e o Arthur também teve essa ideia de trabalhar na área da gastronomia, influenciado também pelo histórico familiar. Então, o Arthur tem na família dele pessoas que trabalham com panificação, com produção de alimentos, e isso então direcionou ele para que pudesse também desenvolver um projeto nesta área, com esse objetivo específico, então, de criar um produto diferenciado, inovador, dentro da área da gastronomia. Então, também foi uma ideia bem interessante, que também está em desenvolvimento, e nós esperamos continuar com a ideia, com o desenvolvimento das ideias, dos projetos de vocês em 2026. Então, é algo que nós queremos dar continuidade também, para que vocês possam executar as ideias que vocês tiveram e desenvolvendo durante esse ano. Ou se quiserem mudar de ideia também, fazer outro projeto, também nós estaremos apoiando vocês. E agora o Pedro, então, pode falar sobre o seu projeto, Pedro, apresentar para quem está nos assistindo. Bom, meu projeto eu pensei no meu primo, porque pessoas com autismo ou com crise de ansiedade têm muita dificuldade para se acalmar quando tem uma crise, né? Daí eu pensei, sempre que meu primo tem uma crise, o meu tio finge que está segurando uma flor e uma vela, baseado na técnica calmante do cheira-flor e assopra vela. Daí eu pensei, meu tio não vai estar toda hora do lado do meu primo. Daí eu meio que fiz um tio móvel, assim, sabe? Porque daí ele pode levar para qualquer lugar. E se ele tiver com uma crise, ele mesmo se acalma e, daí ele só pega e faz o que o meu dispositivo mandar. Eu já fiz um protótipo, mas eu ainda quero evoluir ele para um chaveiro. Que o meu protótipo é um pouquinho grande. Daí esse seria o de mesa, né? Daí, a criança, ela pode levar para a escola, para se ela tiver uma crise na escola, ela se acalma já, porque ela pega e daí ela se acalma já. Isso, e você apresentou também no Summit. O que você sentiu na apresentação, assim, que mais marcou você em relação ao que as pessoas disseram ou perguntas que fizeram? Eu achei que as pessoas estavam interessadas mesmo, porque eu tinha uma tela inicial, assim, né? Daí as pessoas viram que era um chaveiro para pessoas autistas e elas ficavam interessadas para saber como funcionava, como que aquilo ia ajudar, e daí elas vinham para o meu stand para saber um pouco mais sobre a minha ideia. E é importante também registrar que todos os projetos passaram pela fase de validação, ou seja, entender se aquilo que para nós ou para o aluno é um problema, também é um problema para o público-alvo do projeto. Então, nesse contato com profissionais da área ou com pessoas que entendam da área, nós também podemos validar, entender se aquilo que os alunos estavam propondo como ideias poderia ser também realmente um problema ou uma solução interessante para o mercado ou para essas pessoas. Então, agora, o que eu gostaria que cada um falasse rapidamente é sobre o que vocês mais gostaram de aprender, ou o que chamou mais a atenção nesse processo em relação à aprendizagem, seja de um conteúdo, seja de uma experiência que vocês tiveram e vocês aprenderam, enfim, nós aprendemos uns com os outros aqui, mas também aprendemos muito fora da Escola de Negócios nas experiências que nós tivemos fora. Então, o que vocês mais gostaram nesse processo, falando em Escola de Negócios como um todo, o que vocês podem dizer assim, isso eu vou levar para o meu futuro, para a vida? Então, sobre essa questão, né, da outra pergunta, eu tive mais uma ideia que eu achei que é muito importante, né? A gente aprendeu com brincadeiras. E eu acho que isso é muito legal, porque em nenhuma escola praticamente você aprende com brincadeiras.
E assim eu me senti de uma maneira muito mais livre a poder aprender, sabe? E assim, eu não tava dando nada. Eu achava que eu não ia conseguir aprender de jeito nenhum, porque eu achava chato, eu achava irritante. Mas e depois, com as brincadeiras, eu fui me sentindo melhor, eu fui me sentindo assim que eu conseguia realmente. Então eu achei a ideia das brincadeiras, assim, que foi uma ideia muito legal. Então, assim, acho que vai tipo, Isso, que eram as dinâmicas, né? Então, a prof trazia essas brincadeiras, entre aspas, mas em formato de dinâmica e aproximando sempre aquilo que nós tínhamos como conteúdo. Nós chamamos isso de vivências. Então, nós vivíamos a brincadeira e aí, na sequência, associávamos ela aos conteúdos que nós estávamos vendo. Então, é uma forma de trabalhar diferente, que não é decoreba, que não é... enfim, é onde vocês vivem aquilo e aí a gente conversa sobre e aí o conteúdo se fixa, né? Agora, a última pergunta. Última parte do nosso videocast, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos que não participaram do projeto da Escola de Negócios e que talvez agora estejam pensando em participar no próximo ano, porque nós teremos novamente a Escola de Negócios em 2026. Então, baseado no que vocês aprenderam, no que vocês viveram hoje, então, o que vocês diriam para esses alunos virem? Amigos, colegas de vocês, colegas de outras salas? Qual é o recado que vocês têm para quem não participou vir participar no ano que vem? Eu e a Jade, a gente espalhou essa notícia, né, para outras meninas, outras pessoas da nossa sala, e elas já planejaram vir ano que vem testar aprender, né, com essa escola de negócio, com esse projeto. E o que eu queria passar para essas pessoas que não participaram esse ano o projeto é muito legal, você vai se divertir muito, você vai aprender várias coisas. Então, assim, às vezes vai parecer chato, porque às vezes o nome não chama atenção, porque é negócios, e daí negócios parece chato. Só que com tudo que a gente aprendeu é muito legal. Porque tem brincadeira, porque a gente tem viagem, porque a gente consegue aprender muitas coisas legais convivendo com as outras pessoas. Então é bem legal. Então venham participar, é bem legal. Eu acho que, assim, sobre esse negócio, né, do que eu queria falar pra vocês é que, com certeza, vale muito a pena. Tanto pela forma como a gente aprende, né, e também porque, assim, é uma experiência surreal de você estar aqui, de você poder se divertir, sabe? Porque, além do pessoal ser muito legal, assim, sabe? São milhões de experiências que você pode aproveitar do melhor jeito possível. Então, só depende de você vir aqui e participar junto. E ter a sua chance também de poder fazer o seu sonho se tornar realidade. Verdade. Muito bem. Laura, o que você deixaria de recadinho, então, para os colegas? Eu gostaria de falar, né, mais ou menos que as meninas disseram, mas que é muito legal participar daqui porque fornece experiências que no futuro, na fase adulta, podem ser úteis. Quais? Não vou ter exemplo no momento, mas são experiências que com certeza vão ajudar na fase adulta. Muito bem. Gustavo. O recado que eu gostaria de deixar para as pessoas que querem vir aqui ano que vem ou que ainda não pensaram em vir é que a Escola de Negócios não é só uma aula séria. Ela ensina com dinâmicas e com experiências em que você pode presenciar a fase adulta, praticamente. Só que de uma maneira mais leve. mais leve. Muito bem. Arthur. Para quem gostaria de fazer a escola de negócios, seria legal, pois tem o jeito que a prof explica a matéria é em dinâmica. E é muito legal. Não é uma aula só séria. Pedro. Eu gosto da escola de negócios porque, tipo, eu não sabia nada sobre o mundo do empreendedorismo. E eu, como eu falei antes, eu sempre quis ter algo próprio meu. Daí, se você tem a intenção disso, se você quer ter isso, eu acho bom a escola de negócios, porque ela ensina como você vai fazer, como você pode apresentar, como você pode fazer tudo. E eu acho que se você aprender agora,
você pode levar isso para a sua vida inteira. Se você quiser, você pode aprender isso e levar para sua vida inteira. Se você precisar, você vai poder usar. Sobre o que a Laura e o Gustavo disseram sobre que levar para o futuro, uma coisa que a gente vai levar para o futuro que eu tenho em mente é se você quiser fazer uma marca, se você quiser criar uma empresa, alguma coisa assim, você vai conseguir indo nesse projeto, porque você vai aprender. Você vai aprender como lidar, como fazer as coisas. Eles vão te ajudar dando ideias e te apoiando. Então, é bem legal. Na minha opinião, assim, né? Quando a gente tem um projeto em mente, quando a gente tá na fase adulta, é muito difícil dos adultos conseguirem fazer ele logo direto. Por mais que tenham muita experiência, assim, a gente tá tendo essa experiência agora, crianças. E se a gente já tá tendo a nossa marca agora, criança, imagina no futuro, cara. A gente pode acumular milhões, fazer render muita coisa. Então, assim, é muito legal. E coisas que adultos, na fase adulta, tipo, com 30 anos, assim, demorariam pra conseguir, sabe? Então, é muito legal. E é interessante também que muitos de vocês podem levar essas experiências, esses conhecimentos que vocês adquiriram para a família de vocês. Então, é possível que algumas habilidades ou alguns aspectos do comportamento empreendedor sejam dicas para os pais, caso eles tenham empresa, ou para os pais que queiram empreender. Então, isso também é uma intenção nossa de desenvolver essas habilidades em vocês, mas que vocês também possam contribuir com a sociedade onde vocês estiverem, seja na família ou então em outros locais. E também, uma característica bem especial do nosso projeto foi o protagonismo de vocês. Então, cada um pôde escolher o que gostaria de trabalhar. E vocês foram protagonistas dos projetos de vocês. Os projetos foram desenvolvidos por vocês. Todas as vezes que foram apresentados, vocês falaram sobre eles. Lembram que quando a prof colocava vocês em contato com alguém, com algum profissional da área, eu sempre dizia, você explica e se precisar a prof complementa. Então, eu já vinha treinando vocês justamente para essas apresentações, porque às vezes dá vergonha, dá medo de falar. Mas a comunicação também foi sendo desenvolvida para que vocês fossem os protagonistas dos projetos de vocês. Por isso que no dia do nosso summit aqui, quando vocês apresentaram, vocês pareciam muito tranquilos. E realmente eu acho que vocês estavam muito tranquilos, não. Mas pareciam muito tranquilos. Porque vocês já haviam ensaiado, já haviam treinado isso, já haviam feito isso outras vezes. Então, isso também foi trabalhado. Então, a comunicação ela é essencial para todas as áreas da nossa vida. Nós nos comunicamos a todo momento. E comunicar uma ideia, um projeto que vocês criaram é ainda mais sensacional, porque ninguém melhor do que vocês pode falar sobre o projeto de vocês. Isso eu sempre disse. Então, vocês foram protagonistas, escolhendo a ideia, escolhendo a área que gosta ou a área que gostaria de atuar, pensando no projeto, pensando na ideia, falando sobre eles. Então, o principal ponto que a prof acredita que foi assim, um dos mais importantes foi esse protagonismo, de vocês estarem à frente do projeto. E hoje aqui vocês mostraram novamente o protagonismo, quando aceitaram o convite de vir aqui, nesse videocast, falar sobre os projetos. E é lógico que a gente tem vergonha, é lógico que a gente tem medo de falar coisas erradas. A prof também tem. A prof já tem alguns anos aí de experiência, mas ainda assim a prof fala coisas erradas, esquece as coisas, as ideias às vezes não vêm, dá um branco, mas isso a gente vai aprendendo a superar e a melhorar, e isso também é um processo que foi encaminhado com vocês, essa comunicação, esse protagonismo de vocês falarem sobre o projeto de vocês desenvolverem o projeto de vocês. Então, isso tudo também foi muito valioso nesse processo. Vocês como protagonistas, empreendedores e inovadores na idade de vocês, aqui dentro do Centro FAG, com toda a estrutura que nós temos. Então, vocês estão todos de parabéns, todos mesmo. Vocês já fazem parte da história do projeto Escola de Negócios, do empreendedorismo no Colégio FAG, porque vocês foram a primeira turma da Escola de Negócios, a primeira turma a apresentar projetos no Summit. A gente espera que nós tenhamos inúmeros summits do Colégio FAG pela frente, mas sempre vocês serão os primeiros. E isso vocês podem levar com orgulho,
porque vocês apresentaram muito bem, vocês representaram o Colégio FAG junto dos acadêmicos da graduação, sem ficar devendo nada para eles. Inclusive, alguns projetos de vocês até melhores do que alguns projetos da graduação. Então, podem ter certeza que a gente encerra esse ano com muita alegria e com o sentimento de missão cumprida por ter acompanhado vocês nesse processo e pelo desenvolvimento que vocês apresentaram. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Pode falar. Prof, eu queria adicionar sobre a comunicação que você tinha comentado. A gente também tinha comentado sobre a comunicação, que a gente tinha perdido o medo. Eu acho que particularmente, eu perdi o medo quando a gente foi para Foz, que a gente teve que apresentar, quando a gente teve um teste antes do Summit, que era apresentar para as pessoas que eram empreendedoras também. E eu tava muito nervosa, a Jade sabe, a Jade também tava muito nervosa. Eu também sei, porque eu vi vocês nervosas, que não queriam apresentar. Daí a gente não queria apresentar. Só que depois disso, eu fiquei muito tranquila, porque eu achei que seria bem pior. Claro, eu fiquei muito nervosa na hora, eu gaguejei, eu fiquei tremendo, mas agora, pro Summit, eu achei que eu melhorei bastante. E para agora mesmo, na hora que eu estou apresentando, eu não teria coragem se fosse antes disso. Se fosse antes, eu acho que eu também não teria coragem. Estão vendo o comportamento empreendedor, que é não desistir, é persistir, é enfrentar os desafios. Às vezes a gente não consegue resolver logo. Às vezes sim, às vezes só falta um pouquinho mais de coragem, que foi o caso de vocês já tinham tudo e aí foi só um empurrãozinho, tipo, não tem escapatória, tem que apresentar agora e vão. E aí pronto, foram. Então na vida é assim. E que bom que vocês estão aprendendo agora, nessa forma lúdica, leve, em formato de brincadeira, de dinâmica, porque no futuro isso tudo vai ser mais fácil. Vocês terão desafios, lógico, como todos nós temos. Na idade que for, nós temos desafios na nossa vida, mas entender que nós temos capacidade de resolver. Pode ser que demore um pouquinho, mas que a gente vai conseguir chegar lá. Ter persistência para isso é um comportamento que nós gostaríamos que vocês levassem, que vocês aprenderam aqui e que vocês levassem também, tá bom? Alguém gostaria de falar algo a mais? Senão nós encerramos o nosso videocast. Prof, eu queria fazer um agradecimento, em especial às pessoas que nos ajudaram a fazer, né? Que foi minha mãe, a mãe da Maria, a Patrícia, né? Que foi uma das responsáveis por nos ajudar a entender o que a gente realmente queria. As especialistas Aline e Bruna, que nos ajudaram na fabricação do nosso produto. E principalmente você que nos apoiou nesse projeto inteiro, o tempo todo. É verdade, prof. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas a gente tem que agradecer sim. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Eu falei já algumas vezes e repito, então também vou registrar aqui. Quando eu recebi o convite da direção para ser a professora do projeto Escola de Negócios, eu também tive uma insegurança, apesar de eu ser professora e de eu adorar trabalhar com projetos no colégio, aqui na FAG, com acadêmicos ou com vocês, é algo que eu gosto muito. Eu também senti um pouco de medo. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Então, cada semana era uma atividade diferente, era uma dinâmica que eu pesquisava, que eu testava, mudava, enfim. Então, também enfrentei desafios para que a gente conseguisse chegar até aqui. Mas a Escola de Negócios foi um grande presente para mim esse ano. Então, estar com vocês, acompanhando os projetos de vocês, foi uma honra para mim, ver vocês se desenvolvendo e saber que eu contribuí um pouquinho para que vocês despertassem esse olhar para essas ideias. Então, para mim foi realmente um grande presente estar como prof na Escola de Negócios neste ano e poder acompanhar os trabalhos de vocês, acompanhar a família de vocês apoiando, conversando, trocando ideias. E o grande momento foi o nosso Summit, que foi quando os pais, os familiares de vocês estiveram ali assistindo os projetos de vocês. Porque até então, quem tinha visto os projetos de vocês eram poucas pessoas. Então, quem estava na banca, na pré-banca, quem foi para o Summit e eu, principalmente, acompanhando. Então, ali também no Summit do colégio foi um momento bem especial, que foi quando, então, os familiares de vocês estavam ali também como espectadores assistindo o projeto que vocês desenvolveram durante todo o ano. Então, foi um momento de muita gratidão, de muita alegria
estar ali. Independente de quem ganhou premiação, quem não ganhou, como nós dissemos, todos foram vencedores justamente por estarem ali apresentando, por terem superado todos os desafios e outros que ainda virão, mas estarem ali apresentando o projeto no primeiro summit do Colégio FAG. Ô, prof, eu queria adicionar só mais uma coisinha para finalizar, que é vocês que estão entrando para o colégio, para esse trabalho, para essa escola de negócios, uma coisa que eu queria comentar não desistam do seu trabalho, porque assim, eu e a Jade, a gente fez uma dupla e a gente conseguiu ganhar o segundo prêmio, o segundo lugar, né? Sem diminuir ninguém, só comentando aqui, porque a gente se dedicou. Não que os outros não tenham se dedicado, mas agora a gente conseguiu uma outra oportunidade aqui na FAG mesmo, que daqui uns dias a gente vai apresentar de novo, no dia 29, no sábado. 28, 29... A gente só queria comentar isso, porque quem está entrando, vocês também conseguem fazer isso, se vocês se dedicarem e confiarem em vocês mesmos. E quem puder, por favor, né, eu queria poder dizer que se alguém puder estar indo lá, né, para poder ver nosso trabalho, para poder ver o nosso produto, eu agradeceria muito. Então, as meninas vão participar do City Farm FAG, que é um evento que ocorre aqui nos dias 28 e 29 de novembro. Então, a convite também da direção para apresentar os trabalhos. Estamos organizando ainda, talvez outros projetos também possam estar presentes ali, então ainda temos uns dias até a organização, mas a Escola de Negócios recebeu esse convite da direção do Centro FAG para apresentar os projetos também em outros eventos. Então, isso é FAG. A FAG as coisas começam de uma ideia e como nós temos toda essa estrutura à disposição, as ideias ganham corpo, nós só precisamos começar. E aí, começar a fazer as coisas sempre certas, de forma correta, e as oportunidades vão surgindo. Eu já sou prof aqui há 15 anos, e eu entendo isso, porque justamente eu já tive várias oportunidades aqui dentro, a Escola de Negócios foi uma delas, e quando nós fazemos as coisas certas, a gente se dedica, as coisas acontecem, seja aqui na FAG ou fora da FAG também, nada cai do céu. Então, nós precisamos dar o primeiro passo para que as coisas comecem a acontecer. E isso, então, é para a vida também. Então, parabéns novamente a todos vocês pelos projetos, parabéns aos nossos alunos que não estão aqui hoje conosco, mas que também apresentaram seus projetos no Summit FAG ou que estiveram com seus projetos na Escola de Negócios esse ano todo. Vocês têm a minha admiração por aceitarem esses desafios, por desenvolverem as suas ideias e por trazerem tanto orgulho para o Colégio FAG com a dedicação e o desenvolvimento, a persistência de vocês para levar as ideias adiante. Nós esperamos, então, todos vocês no próximo ano, esperamos os novos alunos no próximo ano também, para que a gente faça atividades diferentes, dinâmicas diferentes, viagens diferentes, algumas podem ser as mesmas também, mas com certeza teremos mais atividades ainda e o próximo ano será então ainda melhor do que esse, embora esse já tenha sido muito bom. Então convidamos todos a participar, a estarem acompanhando as postagens. No início do ano, então, abrem as inscrições para a Escola de Negócios 2026 e aí nós esperamos vocês, nossos antigos alunos e os novos alunos, para desenvolver os projetos, as ideias e fazer acontecer no mundo, seja na FAG, em Cascavel, no Paraná, no Brasil, enfim, para onde as nossas ideias forem. Então, agradeço à direção também pela confiança e pelo convite para estar junto dos nossos alunos nesse projeto. E a minha gratidão também a Deus por todas as oportunidades na nossa vida. Um abraço.